Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Wagner Henrique. Eu vim trazer para vocês a segunda parte do vídeo que eu estou falando hoje, correto? Vamos lá, agora eu vou tratar para vocês a página inicial. Vou explicar para vocês cada item que faz aqui. Vamos lá. Ó, primeiramente eu vou aqui no recortar. O que é o recortar? O recortar, você recorta ele, você tira, vou dar recortar. Você vai tirar o trecho dele e vai aplicar em outro local, correto? Basicamente isso que ele faz. É o Ctrl X do seu atalho. Copiar, basicamente Ctrl R mais C. O que você vai fazer? Você vai copiar o arquivo. Ele copia o arquivo e cola em outro. Ó, um exemplo para você. Se eu seleciono essa parte aqui e eu colo e copio, ele vai substituir. Já caiu isso em prova, então fique esperto. O recortar não, mas o copiar você consegue substituir. Agora, e outra dica, ó. Eu vou vir aqui no revisão, ó. Cuidado para confundir com esse símbolo, correto? Comparar as duas folhinhas declinadas para a direita. E o copiar é inclinado para a esquerda, correto? Agora vamos no colar. O colar, o colar tem esses quatro tipos padrão, que é manter formatação original, mesclar formatação, manter como imagem, manter somente texto. Então, presta atenção nesses ícones e nessas opções, correto? O Word, ele permite 24 arquivos na área de transferência. A área de transferência é essa parte aqui, ó. Tá vendo? O limite dele é 24 arquivos. E basicamente é o que é permitido, que você consegue chegar por aqui. E outra coisa, existe no Word a opção colar especial. Para chegar no colar especial, você vai usar esse atalho aqui, ó, que é o Ctrl Alt V. Ctrl Alt V. Tá vendo? Aqui te dá mais opções para você, ó. Já caiu isso em prova, ó. Formato HTML, Unicode, as opções do colar especial, ó. No formatar animais, entendeu? Essas mais ou menos as opções. Agora vem aqui, ó, tá vendo? Pincel de formatação. Esse pincel de formatação cai muito em prova. Os dois atalhos deles é o Ctrl Shift C para copiar e Ctrl Shift C para colar, correto? O pincel de formatação, ele tem um seguinte, ele copia tudo que é formatação da fonte, por exemplo, isso aqui, itálico, negrito, essas duas partes, tudo isso aqui, ó, basicamente tudo que é relacionado à fonte, ele vai copiar. Ele não vai copiar o que é relacionado a parágrafo, por exemplo, mexe com isso aqui, mexe com alinhamento, espaçamentos, ele não copia, ele copia mais o que é relacionado na fonte, por exemplo, efeito de negrito, tamanho de fonte, sublinhado, subscrito, tudo isso aqui ele vai copiar, correto? Outra coisa dele, o que ele copia? Ele copia apenas a primeira palavra, correto? Vamos lá. Exemplo 1. Exemplo 2. O que o pincel de formatação vai copiar? Ele vai copiar a formatação da primeira letra. Vou fazer um exemplo aqui, pra você ter uma ideia. Vou clicar uma vez nele, ó. Ó, peraí. Deixa eu colocar aqui. Tem que fazer aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou clicar aqui, clicar na formatação. O que ele vai fazer, ó? Entendeu? Ele vai copiar a formatação apenas da primeira letra. Agora, se você quiser aplicar o efeito em outras partes, você tem que clicar várias vezes. Você clica duas vezes, ó. Cliquei duas vezes, aplica o efeito em outras partes. Clica uma vez, aplica o efeito uma vez. Aplica duas vezes, aplica o efeito em várias partes, entendeu? E esse cai bastante em prova, mas é basicamente isso. Você copia a formação da primeira letra e aplica em várias partes. Não tem segredo, cara. Essa parte é bem tranquilo. Agora vamos aqui, ó, para grupo fonte. O grupo fonte tem essa parte aqui, ó, que é o Ctrl Shift F, que eu vou chegar nessa parte, correto? Ctrl Shift F. Basicamente, são três que eles mais cobram, que é o Calibre, que é o Arial e o Coral New Black, tá vendo? Não tem como você decorar tudo que é muito, cara. Então não reparo para você decorar essas três, basicamente. Se você quiser dar uma olhadinha mais, ó, Coral New, é basicamente essas três que cai mais. Aí se tiver tempo, você tenta decorar tudo. E a Ctrl Shift F, a Ctrl Shift P é o tamanho da fonte, que é isso aqui, ó. Você aumentar o tamanho da fonte, é o Ctrl Shift P, correto? E tem outro exemplinho aqui, ó. Ó, vou fazer um exemplo para vocês, ó. Peraí. Esse tamanho, ó, vou colocar Arial New. Esse tamanho, eu vou colocar Calibre. O que vai acontecer quando eu seleciono os dois, ó? Tá vendo, ó? Acontece isso. Por que acontece isso? Porque tanto esse tamanho aqui, como isso aqui, eles estão com tamanho e fonte diferentes, entendeu?
Ó, tamanho e fontes diferentes, ele vai aparecer os dois. Agora, se os dois estiver com o mesmo tamanho, ó, colocar 11, ó, colocar 10, ele só aparece isso aqui, correto? Então, quando tem esse aqui, é que tá com a fonte de tamanho de fontes diferentes. E quando não aparece o zero, quer ver, ó, vou tirar o zero, vou colocar uma fonte aqui e colocar as duas fontes igual. Ó, não aparece o tamanho, entendeu? Isso aqui já caiu em prova, então fique esperto. É uma coisa que parece, passa despercebido, mas é um detalhinho que realmente pode fazer diferença depois. Uma outra coisa aqui que eu vou falar pra vocês, agora eu vou pra cá. Isso aqui que se faz? Isso aqui ele aumenta o tamanho da fonte. É Ctrl Shift pra cá. Aumenta o tamanho da fonte. Esse aqui ele vai diminuir o tamanho da fonte. Setinha pra cima aumenta, setinha pra baixo diminui, que é pra cá. Isso aqui, essas opções aqui, ela não tem um atalho específico, mas essas opções aqui, mais basicamente, ela é maiúscula e minúscula, correto? Vai ter primeira letra em maiúscula, minúscula, maiúscula, colocar cada letra em minúscula, cada palavra em maiúscula e alterar a maiúscula pela minúscula. É basicamente isso. Você pode chegar numa tela fazendo a Shift F3. Ó, se você ficar alternando com o Shift F3, é basicamente essa opção, ó. Só que não dá uma opção pra você escolher você escolher igual que você escolhe aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, Shift mais F3. Aumenta o tamanho da fonte. É, tá vendo? Altera maiúscula para minúscula. Maiúscula para minúscula. É basicamente isso. Shift F3, o que ele vai fazer? Ele vai alternar maiúscula para minúscula. Tá vendo? Ele vai alterando as opções que tem aqui. Tanto a primeira letra, tanto o comando quanto cada palavra maiúscula, correto? Basicamente isso. Ele faz isso. Bom, aqui é o negrito, que é o Ctrl N, Ctrl RL mais N, Ctrl RL mais N, que é o negrito, correto? Basicamente o negrito. E o negrito é semelhante ao especial de formatação. Para aplicar o efeito uma vez, eu clico uma vez. Para aplicar o efeito duas vezes, eu clico duas vezes nele, correto? Aí basicamente ele vai aplicando o efeito várias vezes. O itálico é a mesma coisa, é o efeito do itálico. Como é o atalho do itálico? É Ctrl RL mais I, que é o itálico, correto? Mais I é itálico. Ctrl RL mais S é o sublinhado. Muita pessoa confunde isso aqui com sublinhado. O pessoal confunde muito isso aqui com salvar. Então, fique esperto. Isso aqui ele aplica o sublinhado, correto? Ctrl negrito, itálico sublinhado. Isso aqui cai bastante também. Esse aqui é o taxado. O que faz taxado? O taxado ele dá um efeito de taxa. Ele taxa, ó. Taxa o texto, correto? Basicamente isso. Tem vários outros efeitos de taxado, ó. Tem isso aqui, ó. Tem dois tipos de efeito. Tem o taxado e o taxado duplo. Aí você marca aí. Qual os dois efeitos taxados que tem? O taxado e o taxado duplo. Agora vamos para a próxima. Esse aqui é o sobrescrito. O que o sobrescrito faz, cara? Ele sobrescrito, ele coloca uma... Peraí, o tá ativado aqui. O sobrescrito, ele vai colocar uma letra abaixo da palavra, tá vendo? O númerozinho, ele foi um número abaixo da letra. Enquanto o sobrescrito ele coloca o número abaixo, esse aqui é o sobrescrito. O sobrescrito ele vai colocar acima, entenderam? Sobrescrito abaixo e sobrescrito acima. Sobre baixo, sob embaixo, sobre em cima. Eles têm os atalhos também, que é basicamente isso aqui, ó. Que é o Ctrl esses atalhos basicamente isso aqui, ó. Ctrl RL Ctrl RL mais igual, ele é o subscrito. Subscrito. Eu para pegar a mãe, eu escrevo assim, eu coloco isso aqui e isso aqui, ó. Pera aí. Sinal de igual mais subscrito. Aí você consegue entender, Ctrl mais igual, subscrito. Você pega o U com o U que tem igual, entendeu? Aí você consegue decorar um pouco aí. Esse aqui é Ctrl Shift mais, cara. Isso aqui, tá vendo? Ctrl Shift mais, que é o atalho do sobrescrito. Ctrl RL mais Shift mais, que é o sobrescrito. Já caiu isso em prova. Ctrl subscrito, Ctrl Shift mais. Vamos lá. Vamos para a próxima parte agora. Deixa eu parar aqui.
Essa parte aqui é efeitos de texto e tipografia, correto? Basicamente você aplica um contorno, dá um reflexo, basicamente dá um efeito artístico no texto. Só toma cuidado para não confundir com word art, basicamente. Ó, isso aqui, efeitos de tipografia, tá vendo? Ele dá um efeito no texto, cara. Basicamente isso, ó. Tá vendo? Efeito no texto. E outra coisa, esse botão aqui você não consegue desativar o efeito que você colocou. Aplicou o texto, ele vai ficar. A única maneira de você tirar, ou é limpar a formatação, ó, que eu vou chegar lá, ou você apertar o Ctrl Z, entendeu? É as duas maneiras de você limpar o texto. Assim que você aplica esse efeito, ó, aplicou, não tem opção para você tirar, só tem opção para tirar ou a limpar a formatação ou apertando o Ctrl Z, correto? Agora esse aqui é efeito de texto e tipografia, que é o Core House de texto, correto? Esse Core House de texto, cuidado para não confundir com isso aqui, por quê? Vamos lá, o Core, ó, pega aqui. O Core House de texto, que tem essa letrinha, o que ele faz? Ó, ele marca o parágrafo na parte do onde está apenas o texto. Esse aqui já faz o seguinte, esse aqui já marca o parágrafo todo, que é o sombreamento, que se chama sombreamento, correto? Sombreamento é o parágrafo todo, isso aqui é apenas onde o texto está escrito. Se vocês tentarem marcar essa diferença, é importante também, porque geralmente já cai em prova, correto? Deixa eu limpar isso aqui. Bom, deixando os atalhos aqui no vídeo para vocês verem. Ele para a próxima, para cá agora. Aqui, ó. Vamos pro. Aí vocês vão anotando, pessoal. Nos atalhos que eu vou colocando, vocês vão anotando, que é importante, cara. Agora vamos para isso aqui. Isso aqui é basicamente a cor padrão. Ó, já caiu isso em prova. Eles vão perguntar para vocês qual a cor de fonte padrão. A cor de fonte padrão, cor de fonte padrão é automático. Entenderam? Cor de fonte padrão automático. Não é preto. Muita gente confunde porque tá preto, mas não. Ela é automática, entendeu? Presta bem atenção. Cor de fonte padrão automático, não preto. Esse basicamente muda a folha fonte. Agora, vamos para esse botãozinho. O que esse botãozinho que faz? Cara, esse botão, ele limpa a formatação, basicamente, ó. Tá vendo essa formatação aqui que ele vai fazer? Ele vai retornar ao ponto que estava antes de você adicionar o efeito de fonte, o tamanho da fonte, o estilo de fonte. Basicamente ele faz isso, ele limpa a formatação. Limpa toda a formatação. Agora a gente vai para a caixa de diálogo. Caixa de diálogo de fonte, que é o Ctrl D, Ctrl RL mais D. Deixa eu colocar invertido aqui. Ctrl RL mais D. O que é o Ctrl RL mais D? Ele vai para a caixa de fonte, que é essa fonte aqui, correto? Basicamente vai dar essas opções para você. Nessa parte da fonte a gente vai ter lá taxado, taxado duplo, subscrito, subscrito. Esse versalete, o que esse versalete é? Então, a cor de fonte, como eu falei para vocês, ó, automática, que você pode alterar. O sublinhado também tem isso. O sublinhado, ele tem vários tipos, e não é só um tipo de sublinhado, correto? Ó, tá vendo, ó? Tem vários tipos de sublinhado. Já caiu isso em prova, ó. Muita gente confunde isso aqui com erro de ortografia. Então, presta atenção. Efeito de estilo sublinhado com efeito de ortografia são coisas diferentes, entendeu? Sublinhado, ó, tem vários tipos. Tem tracejado, entendeu? Correto? Basicamente isso. Versalete, o que é versalete? Ele coloca a fonte de texto maiúscula no tamanho reduzido, basicamente. Ó, vou aplicar o filtro, tá vendo o jeito que tá? Ele vai dar um tamanho reduzido para isso aí, ó. Apliquei versalete, tá vendo? Ele coloca o tamanho de texto maiúscula, só que em forma fonte reduzida. Basicamente, é basicamente isso que ele faz. Agora vamos pro próximo. Que é todas as maiúsculas. E oculto. Oculto, ele vai ocultar a palavra, cara. Ele vai ocultar com a palavra vai sumir daqui, ó. Deixa eu ver se pegar aqui. Oculto. Acho que eu tenho. Cadê a palavra? Não tá, entendeu? A palavra continua aqui. Só que ela não aparece porque você aplicou aquele efeito oculto. Para tirar, é só colocar de volta. Vou apertar Ctrl Z. Eu acho que Ctrl Z ele volta ao normal, correto? Então, pessoal, como que essa parte já é meio um pouquinho grande, vou terminar o vídeo por aqui.
A partir do outro vídeo, eu continuo para vocês o parágrafo, estilos e editando, correto? Qualquer coisa, se puderem, se gostaram do vídeo, dê um like. É bom vocês marcar todos os atalhos que eu coloquei no vídeo, vocês vão marcando essas partes aqui que é bem importante, que cai bastante. Então é basicamente isso. Daqui a pouco eu já volto com outro vídeo. Até mais, pessoal.